Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17, Marcos 10, a partir do 17. Todos acharam? Marcos 10, a partir do versículo 17, nos diz assim a Palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar, irmãos? Senhor, é tão bom a gente poder cantar essa certeza que hoje temos paz, conhecemos a Tua graça, que esperamos ansiosamente o dia em que o Senhor voltará. Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, Pai, pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra, pelo privilégio de sentirmos a Tua presença, de ouvirmos a Tua voz. E, Senhor, nós queremos pedir aqui, Senhor, que o Senhor intervenha no nosso meio, que o Senhor haja no nosso meio, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, Pai, para que a gente possa não apenas escutar aquilo que está sendo falado, mas para que a gente seja operoso praticante, Senhor, da Tua palavra. Deus nos abençoa assim, quebranta-nos e transforma-nos para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós observamos o texto de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós percebemos ali, de forma bem específica, eu quero pensar com você nesse aspecto, na criação do homem, na criação da mulher, na proposta que Deus faz para o homem, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural, e dentro desse mandato espiritual, Deus chama o homem para um relacionamento íntimo com Ele mesmo. Interessante porque ao criar o homem, Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso então dá ao homem a oportunidade de se relacionar com Deus. O homem ele foi criado de forma perfeita, ele não precisava de qualquer retoque, ele não precisava de qualquer instrução, a lei de Deus já habitava no seu coração, e ele podia desfrutar da presença de Deus de forma plena. Ele não tinha, antes da queda, as crises que nós temos hoje, sobre buscar Deus, sobre essa percepção da presença de Deus. O homem ele era pleno, ele era completo, ele não precisava de acabamentos, ele era perfeito. Só que vem o episódio da queda em Gênesis capítulo 3, e a proposta da queda é uma proposta de satisfação à parte de Deus, separado de Deus, uma outra proposta. O homem agora não mais teria Deus como a sua fonte de satisfação, e o sentido de nós sermos criados para a glória de Deus consiste nisso, em Deus ser glorificado e nós sermos satisfeitos na glória de Deus, e de fato nós fomos criados por Deus e para Deus. Entretanto, o engano de Satanás, ele vem exatamente na deturpação daquilo que é palavra de Deus, e no engano que leva a mulher então a comer do fruto com o seguinte pensamento: vocês serão iguais a Deus, vocês não precisarão mais se alimentar da glória de Deus, vocês não precisarão mais se satisfazer em Deus, mas vocês encontrarão satisfação naquilo que o coração de vocês apontar como um caminho de vida para vocês. A partir daí, em Gênesis mesmo, a gente já vê algumas alianças de Deus se desenvolvendo, e Deus, de uma forma graciosa, alcançando o seu povo, ou buscando alcançar e redimir um povo para si.
A gente percebe então que dentro dessas propostas surgem a lei de Deus, ou as leis de Deus. Moisés, em Deuteronômio, ele vai falar ali, Êxodo, a gente tem também as leis ali expostas, mas a gente percebe que aquilo que era para ser um caminho que apontaria para Cristo, para a graça, se tornou um caminho agora de justificação pessoal. Então o homem passa a pensar que ele pode cumprir a lei de Deus, que ele pode observar todos aqueles preceitos da lei, e em si, pela força do braço, por aquilo que ele está agora fazendo e buscando, ele pode encontrar redenção. Então o coração do homem passa a ser um coração que agora ele pensa dentro dessa estrutura religiosa que ele pode de alguma forma se salvar, que ele pode de alguma forma alcançar algum mérito diante de Deus, merecer a salvação, merecer a graça de Deus, alcançar algum favor de Deus pela força do seu braço. Paulo, quando nos expõe a carta aos Romanos, no capítulo 3, após ele enquadrar ali tanto judeus como gregos debaixo de uma mesma perspectiva, aqueles que estavam ou conheciam a aliança de Deus, aqueles que estavam fora, que não conheciam, Paulo vai nos dizer no capítulo 3 que não há nenhum justo, seja ele judeu, seja ele gentil, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem conheça Deus, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Ou seja, é impossível ao homem, pela força do seu braço, se justificar ou se apresentar diante de Deus agora, ainda que observe pontos da lei, como alguém que está num caminho ou numa perspectiva de salvação pessoal. Nesse quadro aqui, a gente encontra um homem que tem um encontro com Jesus. Eu queria que você voltasse os seus olhos ao texto de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. A gente percebe que Jesus ele está a caminho, ele está caminhando. A dinâmica de Jesus, ou a vida de Jesus, ela é muito dinâmica. Jesus ele percorre cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E Jesus percebia algo que muitas vezes a gente não percebe: a aflição do coração das pessoas por estarem como ovelhas que não têm pastor. Jesus vai ao encontro dessas pessoas. E aqui nesse caso, esse homem corre ao encontro de Jesus. Aparentemente, quando a gente lê o texto, a gente percebe aqui talvez uma atitude, entre aspas, piedosa daquele homem. Aquele homem tem um interesse no seu coração e Jesus está passando ali e ele vê uma oportunidade. Jesus, ele provavelmente já ouviu falar algo sobre Jesus e ele vê que a oportunidade está passando ali no seu lugar onde ele morava, onde ele residia. E aí esse homem corre ao encontro de Jesus e, ajoelhando-se, ele faz uma pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí nós chegamos a esse ponto e dizemos assim: rapaz, esse sujeito é um sujeito bem intencionado, esse é um sujeito que de fato ele quer conhecer a Cristo. Esse é um homem de fato que está interessado, e Jesus está passando ali, a pessoa certa, na hora certa, na história daquele homem, e esse homem então vai ao encontro de Jesus. Entretanto, Jesus levanta aqui algumas questões, que essas questões discernem muito mais do que as nossas práticas exteriores, ainda que muitas vezes a nossa prática exterior revele aquilo que está no coração, nem sempre é o que está no nosso coração. Por isso que muitas vezes as pessoas questionam a hipocrisia, porque aquilo não está no coração de alguma forma, o desejo de fazer aquilo, mas nós passamos com algumas intenções, ou agradar os outros, no sentido de dar satisfação, ou ser aceito por um grupo, e necessidade de aceitação é um pecado que faz parte da nossa sociedade. As pessoas têm uma necessidade tremenda por se sentirem aceitas, por se sentirem amadas, por se sentirem de alguma forma abraçadas, e quando isso não acontece, elas se iram, elas se revoltam, elas ficam tristes, elas não querem mais fazer parte daquele ambiente. Mas para ser aceito, é preciso muitas vezes observar algumas regras de convivência. Por exemplo, você deve morar num condomínio, num prédio, e você tem regras de convivência, você tem um estatuto daquele condomínio para o bom andamento daquele local, para que as pessoas possam conviver, pelo menos a tentativa é essa, de forma harmoniosa e em paz. E nós nos enquadramos dentro dessas regras, e cumprindo essas regras,
nós então caminhamos numa perspectiva de não sermos apenas multados, mas de nos sentirmos bem, de estarmos ali com outras pessoas que estão praticando ou estão na mesma caminhada que nós. Então é muito fácil exteriorizar algo que não é interior, porque ainda que eu tenha que me adequar àquelas regras para me sentir parte daquele grupo, não quer dizer que no meu coração há uma disposição radical em cumprir aquelas regras. Por exemplo, você tem as leis de trânsito, mas quantos de nós muitas vezes não percebe no cenário da nossa cidade pessoas desobedecendo às leis de trânsito? A gente vê filas que eram para ser duplas se tornando filas triplas, pessoas passando por lugares onde não deveriam, pessoas fechando outras, pessoas não respeitando a faixa de pedestre, os limites de velocidade, pessoas que não respeitam o local onde é proibido estacionar. Hoje, infelizmente, pela manhã, nós tivemos pelo menos 5 avisos de carros de irmãos da nossa igreja que estavam estacionados na porta de garagens, de prédios ou de casas aqui ao redor. Então, ainda que o nosso coração conheça as leis, não quer dizer que obedecendo, o intuito do nosso coração seja de fato obedecer. Está dando para entender? Ainda que a gente cumpra aquelas leis, ainda que a gente se enquadre dentro daquelas regras, não quer dizer que o nosso coração esteja de fato interessado em vivenciar aquilo ali em toda a sua plenitude e integridade. Irmãos, Jesus ele percebe exatamente esse ponto no coração desse homem aqui, porque Jesus não se engana com o fato daquele homem correr ao encontro dele, daquele homem se prostrar aos pés dele, e aquele homem chegar para ele e dizer assim: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus ele não se impressiona com essas coisas. Então Jesus aqui vai estabelecer uma caminhada onde o coração daquele homem vai ser discernido, não para Jesus, mas para aquele homem, porque dentro dessa caminhada de cumprir a lei, ou de cumprir regras sociais de convivência para aceitação, ou qualquer outra motivação corrompida do nosso coração, a questão é que muitas vezes a gente passa a acreditar de fato na mentira. A gente passa a acreditar que essas práticas, elas são íntegras, elas são verdadeiras, quando não são. E aqui Jesus vai discernir isso muito bem, nesse ponto aqui que nós vamos ver. Perceba então, o versículo 18, o que é que Jesus responde? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ora, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Eu estava observando esse versículo e pensando na seguinte perspectiva. Muitas vezes nós aprendemos conceitos desde a nossa infância. Eu estava dando aula numa classe aqui de escola dominical e eram pré-adolescentes ou adolescentes bem mais novinhos. E aí eu fiz uma pergunta na sala sobre quantos ali eram crentes. E aí todos levantaram a sua mão. E eu comecei a perguntar a eles por que é que eles eram crentes. E aí uma pessoa começou a dizer: não, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque a minha mãe diz que eu sou crente. Eu disse: olha, mas ler a Bíblia e orar mostra que de fato você é crente? A opinião da sua mãe nesse negócio é o que menos vale. Porque como pais a gente quer bater o martelo e quer declarar a crentitude dos nossos filhos. Essa palavra nem existe, irmãos. A gente quer declarar essas coisas porque a gente ama tanto e a gente quer de alguma forma vê-los caminhando com Deus. Só que a gente não pode afirmar ou decretar a salvação de seu ninguém, ainda que a gente ame muito os nossos filhos. Então eu comecei a aprofundar algumas perguntas, algumas questões do coração, para ver se eles entravam em alguma crise e conseguiam ali de alguma forma dizer assim: rapaz, de fato eu não sou crente não. O que Jesus está querendo sondar aqui é exatamente esse ponto. O que Jesus está querendo jogar aqui com esse homem é exatamente essa questão. Por que você me chama bom? Baseado em que você afirma isso? Ou é fruto de que tipo de caminhada, ou de que processo de intimidade ou de relacionamento que você afirma minha bondade? Não pode ser apenas algo que é aprendido mentalmente. O que Jesus está levantando aqui é que essa é uma questão que deveria ser experimentada por aquele homem, já que a pergunta dele diz respeito à vida eterna. E aqui, irmãos,
eu lembro muito do que John Piper fala num livro, muito jóia esse livro, o livro chamado Em Busca de Deus. Há um trecho do livro que John Piper fala sobre o céu, sobre a eternidade. E ele diz que muitas vezes nós pensamos no céu, ou na eternidade, ou no paraíso, de uma forma egoística, de uma forma egocentrada. E como é que seria isso? Veja bem, a gente olha para o céu muitas vezes como simplesmente um local onde não sofreremos mais. E aí, quando a gente está passando por momentos de provas muito duras, por momentos de sofrimento, a gente gosta de então pensar no céu. E a gente diz assim: ainda bem que eu estou indo para o céu, lá eu não vou sofrer mais. É verdade, nós não vamos sofrer mais. Entretanto, esse não é o ponto, ou essa não é a questão principal. Muitas vezes também a gente para pensar no céu como simplesmente um local onde nós vamos rever todos aqueles que já morreram em Cristo e que nós amamos, e que nós de repente temos alguma expectativa no reencontro. Ainda que isso seja uma verdade, essa também não é a base, ou não é a parte principal. Então John Piper, ele vai dizer o seguinte: imagine então o céu, aquele paraíso sem sofrimento, com as pessoas que você tanto ama, com as comidas que você mais gosta, com as viagens que você sempre sonhou em fazer e nunca teve condições. Imagine o céu sem qualquer perspectiva de doença, de sofrimento, de fato um paraíso, onde você pudesse ter os seus animais de estimação, quantos você quisesse ter, sem se preocupar com o custo da ração ou do veterinário, porque eles lá não vão adoecer. Imagine então um paraíso, tudo perfeito lá, seus melhores amigos, aquela galera que você ama, que você sempre quis reencontrar, o pessoal do coral sentando lá para dizer assim: olha, aqui as vozes vão ser mais que perfeitas. O grupo de louvor dizendo assim: aqui eu vou tocar como ninguém. Eu creio que eu vou tocar bateria no céu, irmãos. Eu sempre quis tocar bateria. Às vezes eu sento assim, os meninos dizem assim: Léo, o teu chamado é outro. Mas eu penso que no céu talvez eu toque bateria de forma perfeita. Então a gente começa a dimensionar e a pensar em tudo isso. E aí John Piper levanta uma questão: tá bom demais esse pensamento, né? Tá bom demais essa ideia. Sem Jesus, o que seria o céu para você? Então, a questão principal não são as coisas, não são as pessoas, não é a ausência do sofrimento, mas a pessoa principal no céu é o Senhor Jesus. Se nós lermos Apocalipse, e muitas vezes Apocalipse é de fato mal interpretado, as pessoas querem discernir muito mais as questões do tempo, isso e aquilo outro, que o Senhor Jesus disse que não nos compete. Apocalipse se torna então para nós, segundo a visão de Eugene Peterson, expondo Apocalipse, ele vai dizer que Apocalipse é nada mais, nada menos que um manual de adoração. E de fato é, irmãos. Do começo ao final, ele mostra a glória de Cristo, como Cristo é honrado nos céus, como Cristo subjuga o pecado, a morte, os seus inimigos, como Cristo reina. Então o Apocalipse é para a gente um manual de adoração a Cristo. Ou seja, o alvo principal do céu, da vida eterna, é o Senhor Jesus. E esse homem parece muito bem intencionado, querendo conhecer ou querendo herdar a vida eterna. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, por que você diz que eu sou bom? Por que você está dizendo isso? Com que base você está dizendo isso? Olha, qual é o fundamento que está no seu coração? E aí Jesus vai sondar esses fundamentos. Jesus olha para ele e diz assim: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha só, esse homem é um homem rico. Esse homem é um homem que olha agora para Jesus e diz assim: eu não mato, eu não adultero, eu não defraudo ninguém, eu tenho honrado meu pai e minha mãe. Esse de repente é o genro que toda sogra quer ter, toda mãe quer ter. Esse é um excelente candidato ao pastorado, ao presbiterado, a ser um líder de grupo pequeno. Esse é um cara que aparentemente, aos olhos nossos, ele se torna um exemplo muito grande. É ou não é, irmãos? Ele está chegando para Jesus aqui e está dizendo assim: olha, desde a minha juventude, não é de agora não, faz tempo que eu observo essas coisas.
Faz tempo que eu guardo essas coisas no meu coração. E o que eu gosto, quando eu percebo, por exemplo, o sermão da montanha de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, Jesus, quando ele fala sobre a questão da lei, ele vai muito além da percepção que os fariseus tinham sobre a lei. Por exemplo, Jesus ele disse que não veio revogar a lei, mas que veio cumprir a lei, e que não passaria a lei não passaria, os céus e terra não deixariam de existir sem que se passasse um tio ou um i da lei, um pinguinho lá da lei. Ou seja, ela vai se cumprir, ela é palavra de Deus. Entretanto, para o fariseu, o que acontecia era o seguinte: tudo bem, eu não vou para a cama com outra mulher, eu sou um homem casado, eu não adultero, eu vivo em fidelidade com a minha esposa. Porém, o coração do fariseu era um coração cobiçoso. Então, quando passava por outra mulher, aquele homem então perdia, não só nos olhares para ela, mas com o coração também ele adulterava. Jesus traz então a verdade de que quem olha com intenção impura no seu coração já cometeu adultério. Sobre o assassinato, aquele que mantém um ódio no coração, raiz de amargura, ressentimento, não olha a pessoa nos olhos, não quer relacionamento com a pessoa, vive em guerra com a pessoa, é como se estivesse assassinando aquela pessoa. Ou seja, as questões se processam muito mais no coração do que simplesmente em cumprimentos exteriores. E é exatamente esse ponto que Jesus vai tratar então com ele. Perceba então que Jesus poderia aqui, seguindo uma visão mais humana, olhar para aquele homem e dizer assim: então está aqui, o decreto está escrito num papel que você herdou a vida eterna. Você tem observado tudo isso, você é um homem de caráter ilibado, você é um homem joia, você é um filho perfeito, honra seu pai e sua mãe muito bem, então você está aprovado na minha escola aqui, você está salvo, você herdou a vida eterna. Só que Jesus, irmãos, não se engana com isso. Jesus vai além então, e Jesus pega no ponto certo, na chavezinha, no local onde aquele homem não havia percebido que essa questão fazendo parte do seu coração. Veja então o que é que acontece. Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me segue. Você sabe o que é que está acontecendo aqui? Jesus agora, ele passa então a revelar o que estava no mais profundo do coração daquele homem. Irmãos, a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, irmãos? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, no texto de Mateus capítulo 6, se você puder abrir lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Jesus vai dizer o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o que, irmãos? O teu coração. Ou seja, essa é a dinâmica, ou faz parte da nossa dinâmica espiritual. O coração, ele está onde está o nosso tesouro. E aqui então, Jesus está apontando qual é o tesouro daquele homem. Jesus está mostrando qual é o supremo bem que conduz a vida daquele homem. Ainda que haja aparente necessidade por Jesus, ainda que haja cumprimento de algumas leis, ainda que estejam presentes na caminhada daquele homem, funções religiosas, participações religiosas, observância a pontos da lei, o coração daquele homem estava muito distante do Senhor. O coração daquele homem havia se tornado simplesmente algo mecânico, algo religioso, algo pragmático, algo de estar aqui eu vou cumprir, mas não estava arraigado no coração daquele homem a verdadeira essência da intimidade, do conhecimento do Senhor, da caminhada com o Senhor, desse relacionamento íntimo com o Senhor. Se você continua a leitura de Mateus, no capítulo 7, Jesus vai dizer que muitos naquele dia virão e dirão assim: Senhor,
em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, fizemos isto e aquilo outro. E Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra conhecer ali, ela tem um sentido de relacionamento, de intimidade, irmãos. Não é algo que simplesmente eu ensino para os meus filhos como eles devem se comportar dentro de um ambiente religioso, ou como eles devem ser numa perspectiva religiosa, mas é aquilo que antes era só instrução, descendo para o coração, criando raízes, crescendo, amadurecendo e frutificando para a glória de Deus. É um relacionamento íntimo de verdade com Deus. Não são apenas observâncias religiosas, não são apenas práticas religiosas, não tem a ver apenas com a participação em ministérios na igreja, não tem a ver apenas com a participação em cultos, em liturgias, mas é uma vida que é vivenciada também no secreto, é uma vida que é vivenciada com Cristo também no trânsito ou em qualquer outra situação da vida. Há relacionamento constante, há intimidade. Jesus se torna então o meu maior bem, Jesus se torna então o meu maior tesouro, a pedra preciosa que eu vou vendo tudo que tenho para comprar e dizer assim: olha, esse é o reino de Deus, esse é o meu Senhor. Sabe, irmãos, quando Jesus fala isso para aquele homem, Jesus está fazendo com que aquele homem perceba que, ainda que a sua caminhada religiosa seja muito bonita, ele não passa de um sepulcro caiado. Está talvez muito arrumadinho por fora, mas por dentro está podre. Por dentro há mentira, por dentro há apenas religiosidade. Não há relacionamento sincero com o Senhor. E aqui eu fico pensando, irmãos, que muitos de nós se acostumam com essa caminhada também. Nós não deixamos de vir à igreja. Entretanto, os nossos cultos são frios. E se o culto é frio, é porque a vida é fria. Não adianta a gente maquiar, começar a gritar, dar cambalhota, rodar paletó, descer bola de fogo, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, porque isso pode ser também só encenação religiosa. Isso pode partir de corações frios também, que não conhecem a Deus, que conseguem ludibriar ou maquiar a fé. Mas uma vida que é vivenciada aos pés de Cristo, em intimidade, é uma vida fervorosa, irmãos. Não há como nós sairmos da tenda do encontro, não há como nós sairmos da tenda da congregação, da presença de Deus, com o rosto da forma como nós entramos, com o coração sem ser tocado pelo Senhor. Mas a gente pode pensar então que esse lugar do encontro é simplesmente esse ajuntamento, e não é, irmãos. Esse lugar do encontro acontece todos os dias. Esse lugar do encontro deve acontecer na minha casa. Esse lugar do encontro deve ser algo rotineiro. Esse lugar do encontro deve haver quando eu estou tratando de negócios. Esse lugar do encontro deve existir quando eu estou me relacionando com a minha esposa. Esse lugar de encontro deve existir quando eu estou com os meus filhos. Esse lugar do encontro deve existir quando eu estou na faculdade, no colégio, para os lugares onde eu vou, na roupa que eu visto, na forma como eu falo. Mas aí de repente a gente cai em outro engano, de voltar a pensar em caminhos que de alguma forma nos apresentem como justificáveis. Mas quando há uma transformação do coração, irmãos, quando esse encontro de intimidade com o Senhor é real, é verdadeiro, as nossas disposições, as nossas escolhas, a nossa cosmovisão, tudo isso é transformado, irmãos. Não há como permanecermos os mesmos, não há como negociarmos da mesma forma, não há como caminharmos com as pessoas da mesma forma, não há como ser o mesmo marido, não há como ser a mesma esposa, não há como ser o mesmo filho, não há como ser o mesmo pai, a mesma mãe. São transformadas as nossas relações, porque o nosso coração foi transformado. E aí Jesus olha para esse homem e vai exatamente na raiz do problema. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Hoje, nos nossos dias, a questão parece ser a mesma.
Porque após a queda, o homem passou a focar numa perspectiva de poder, onde ele é o Todo-Poderoso, onde ele assume o controle da sua vida, e do seu coração brotam esses caminhos de morte agora. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Por isso que a Bíblia aponta o coração como sendo o centro, ou a parte que deve ser guardada. Por isso que Jesus fala de tesouro e de coração, porque essas coisas fluem do coração. E parece-me que esses apegos permanecem, inclusive dentro de uma proposta religiosa agora, não apenas naquele dia, mas nos dias de hoje. A gente encontra crentes vivendo da mesma forma. A gente encontra pais dizendo para os seus filhos que eles precisam ser alguém na vida, e esses meninos entram na adolescência em crise, porque a carga das escolas hoje em dia é uma carga demoníaca. O sistema educacional do nosso país é diabolicamente corrompido, onde adolescentes não vivem mais. Eu não estou pensando aqui apenas numa perspectiva de andar de bicicleta ou disso, daquilo, outro, mas eu estou pensando numa perspectiva de buscar a Deus. Eu tenho encontrado adolescentes em crise, porque acordam cedo, chegam em casa tarde, mortos de cansado, ainda tem que se preparar e não conseguem encontrar tempo, e choram dizendo isso, para fazer estudos relevantes da palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. E nós, como pais, instruímos eles, dizendo que isso é essencial e que isso é principal na vida deles. Nós, como pais, ao invés de priorizarmos o dia do Senhor como sendo um dia especial que o Senhor separou para o descanso do coração, para a santificação, para o encontro comunitário, nós continuamos a elencar outras prioridades para o dia do Senhor e instruímos a Ele, dizendo que não é tão importante assim o domingo. Passamos a correr atrás de times de futebol, passamos a correr atrás de filmes, porque dizemos assim: não, eu me mato de trabalhar a semana toda e o domingo é um dia para eu desopilar. É para eu curtir, é para eu fazer isso ou aquilo. Irmão, se você trabalha demais, repense a sua agenda, repense a sua vida, repense as suas prioridades. Mas o coração do homem é tão ávido por poder, e o poder passa pelo dinheiro. Eu preciso ter para ser alguma coisa, eu preciso ter muito, porque eu preciso, meu coração quer conquistar todos aqueles bens. Viagem é caro, roupa boa é caro, isso e aquilo é caro, e eu preciso ter para isso. E para ter, nós vendemos a nossa alma para o diabo. Por que é que existe tanta família quebrada nos nossos dias? Por que é que existem tantos filhos quebrados nos nossos dias? Por que é que nós não conseguimos parar para contemplar mais o Senhor? Porque o dinheiro é o Deus desse século, assim como era o ídolo ou o Deus do coração daquele homem. Nós vivemos correndo atrás do vento, irmãos. Nós trocamos aquilo que de fato é importante por falsas necessidades, que seja a mídia, seja alguma coisa, ou alguém chega para a gente e diz que é bom. Eu não estou dizendo para você que ter dinheiro necessariamente é pecado. Entretanto, o texto segue, e Jesus mesmo vai dizer como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque pessoas que passam a viver em função disso, e nós, como vivemos dentro de uma sociedade extremamente capitalista, nós crescemos pensando, aprendemos a pensar dessa forma. As pessoas gostam muito das coisas quando as coisas estão bem, quando a coisa está dando dinheiro. Eu estava conversando com uma professora do departamento infantil, e isso aconteceu no departamento infantil da nossa igreja, irmãos. No dia que teve aqueles protestos, aquelas manifestações, num domingo, as crianças de 9, 10 anos, estavam revoltadas no departamento infantil. E aí as professoras começaram a perguntar o que é que estava acontecendo. Sabe o que é que as crianças estavam dizendo? Eu odeio Dilma, eu odeio o aumento do dólar. E aí eu disse assim: peraí, crianças de 9, 10 anos de idade já estão entendendo sobre o sistema financeiro? Irmãos, eles estão apenas repetindo aquilo que eles ouvem em casa. Nós, como pais, somos tão ímpios
que não ensinamos a palavra de Deus que nos instrui a orarmos por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Ainda que constitucionalmente nós tenhamos o direito de manifestar em termos de protesto as nossas opiniões, irmãos, em momento algum nós podemos nos baixar ao nível de ensinar o ódio aos nossos filhos, de ensinar aos nossos filhos que eles devem odiar, maldizer as pessoas. Isso é pecado, irmãos. E meninos de 9, 10 anos de idade estavam dizendo ali: eu odeio o dólar, o aumento do dólar. Mas sabe por quê? A professora perguntou a um deles o porquê. Sabe qual foi a resposta? Porque esse ano eu não vou mais para a Disney. Você percebe o egoísmo, o pecado do coração? Não só porque isso é ensinado pelos pais em casa, mas porque o mal está presente desde que o bebezinho é concebido. O pecado já habita nele. Quando ele vem ao mundo, a gente olha: ô bichinho tão inocente, carinho de joelho. Mas está lá cheio de pecado, coração corrompido. O que o tempo faz é simplesmente aperfeiçoar as formas de pecar, mas ele já nasce egoísta e pecador. E sabe, irmãos, é triste pensar que, como pais, nós estamos potencializando não o conhecimento de Deus, mas o pecado no coração dos nossos filhos. Sabe como é que eles vão ser no futuro? Como esse homem aqui: Senhor, eu observo a religião, Senhor, estou na igreja, estou lá no grupo pequeno, desde a minha juventude, fiz lá os treinamentos, 3 anos de treinamento, olha, estou apto, estou pronto, Senhor. E aí Jesus olha, como ele olhou para aquele homem, ele olha para o nosso coração e diz assim: beleza, filhão, vamos fazer um negócio? Não são muitas coisas que faltam a você não, mas é uma coisa que falta, é essencial, é aquilo que está mais apegado no seu coração, é o seu ídolo maior. Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, e depois você vem e me segue. Jesus não quer disputar o nosso coração com ninguém. Eu lembro de uma vez, mano, conversando, não sei nem se ele lembra disso, ele falando sobre casamento, e ele disse assim: já pensou, você perguntar, você promete ser fiel à sua esposa ou ao seu marido no dia do casamento, e você perguntar 99% do seu tempo? Imagine, irmãos, no altar, você lá, momento de casamento, e aí o pastor pergunta: olha, 99% do seu tempo você vai ser fiel ao seu marido. Você, como marido, queria uma esposa fiel a você 99%? O que é que aconteceria com esse 1%? Maior do que Golias, não é não? Um gigante, atrasou 10 minutos, aí lá vem 1% batendo na porta. Eu estou aqui, viu, 1%. Tocou o telefone, ligou e não atendeu. Lá vem 1%. Olha eu aqui de novo, batendo a portinha aqui, 1%, viu? É ou não é? Sabe, da mesma forma, nós fazemos na nossa relação com Cristo. Nos acostumamos com os cacuetes religiosos, com os formatos da religião, mas nós não temos um coração totalmente dele. E aí o que acontece com esse homem é o seguinte: ele, porém, contrariado, esse homem ficou contrariado com aquela palavra de Jesus, porque na cabeça dele, ele estava pronto, porque na cabeça dele era bom demais. Eu sou justo, Jesus, eu tenho pedigree de crente, olha só a minha linhagem, olha só como é que eu ando. Lembra lá do fariseu e do publicano, quando eles oravam? O fariseu dizia: graças te dou, ó Deus, eu não sou como esse miserável pecador. Jesus, eu sou assim, Jesus, sou perfeito. E aí esse homem sai contrariado. Os ídolos do coração desse homem são mexidos, e ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O coração dele estava naquele negócio. Irmãos, eu trabalho com adolescentes aqui na igreja. Às vezes é tão difícil para mim ouvir determinadas coisas e ver determinadas coisas. A gente fala muito sobre andar com Deus, até nas aulas, ou nas pregações, ou nos momentos de pequeno grupo, quando aparentemente a gente quer tratar algo relacionado a comportamento, a gente sempre faz questão de mostrar a essência da coisa,
para que não se torne apenas religiosidade, cumprir regras. Mas sabe, irmãos, às vezes é muito difícil e até cansativo. Às vezes você vai para alguma festa, algum aniversário de 15 anos ou alguma comemoração, e você chega lá e encontra meninas vestidas como prostitutas, irmãos. Você encontra meninos que a vontade do coração é simplesmente ficar com aquelas meninas sem compromisso nenhum. Mas sabe quem é que compra as roupas dessas moças? Não são elas. Elas não trabalham, elas não têm cartão de crédito, elas não têm dinheiro na conta. Quem compra a roupa delas são os pais. Muitas vezes a gente vem com aquela desculpa, dizer assim: não, mas é tão jovem, vai se vestir como um velho, não sei o quê. Não, deixa o bichinho. Irmãos, nós precisamos aprender a olhar o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Como devem se vestir as mulheres, o que é de fato ser um homem de Deus. Mas tudo isso é mexer com os ídolos do nosso coração, porque a moda é para o nosso tempo como um ídolo. Não estou nem aí se vão achar de mim isso. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir feliz, eu quero estar na moda. É ridículo às vezes você entra num grupo pequeno e vê literalmente depravação ali, defraudar as pessoas. Você está oferecendo uma mercadoria que você não está disposto a ir até o fim. É esse o sentido de defraudar. E as pessoas estão ali oferecendo os seus corpos. Eu não digo só com relação às meninas. Rapazes hoje entram numa academia, não é pensando na saúde, não é pensando em alguma taxa que está precisando aí ser ajustada, e aí eu preciso fazer algum exercício físico, não. Mas é para que eu mostre para ela o meu porte físico, para que de alguma forma eu me exiba, e elas olhem para mim e dizem assim: olha só como ele é bonito, ó, todo fortinho, isso e aquilo outro, todo acochadinho, olha só que coisa linda. Sabe, irmãos, os padrões do que é ser um homem e uma mulher de Deus, nos nossos dias, passam muito distantes daquilo que a palavra de Deus fala sobre o que é ser um homem e uma mulher de Deus. A forma de criar os filhos, de instrução dos filhos, passa muito distante do que diz a palavra de Deus. E isso só revela que o nosso coração é tão idólatra quanto o coração desse homem aqui. E talvez hoje a gente se envergonhe e baixe a cabeça e saia daqui até revoltado como esse cara saiu. E saia daqui triste, dizendo assim: não, é isso, palavra dura. Uma pessoa chegou essa semana e disse assim: não, rapaz, eu não quero mais ter gabinete com fulano de tal não, fulano de tal é muito duro. Aí eu disse assim: aí você está vindo sentar comigo para ouvir o quê? Você acha que eu vou lhe alisar bonitinho? A palavra de Deus é uma só, irmãos. Nós não podemos agir de forma política, por conveniência, dependendo de quem for. Então a gente vê qual é o crime, qual é o castigo, dependendo de quem for. Não é isso não, a palavra de Deus é uma só, e deve ser aplicada de forma única na nossa vida também, todos nós, sem exceção. E aqui nesse momento, esse jovem se entristece e sai, porque era dono de muitas propriedades. De repente você é dono de um grande guarda-roupa, que você olha e diz assim: estão aqui os meus ídolos. De repente você tem uma poupança bem gordinha lá no banco, lá guardada, aplicações, que você olha e diz assim: isso aqui é o meu ídolo, olha só, deixa eu ver o rendimento hoje. Hoje é tão fácil, né? Aplicativo no celular de banco, todo dia você vê quanto é que está rendendo lá o negócio. Aí fica aquele vício, né? Olhando, observando aquilo ali, olha quanto rendeu, olha quanto já tem, está crescendo, que joia. De repente você é idólatra, futebol, carro. Gente que é idólatra é gente que está em pecado, irmãos. É gente que se entristece diante do chamado de Jesus. Nós ouvimos aqui no início do culto Isaías 53. Nós cantamos aqui sobre o amor do Senhor que nos resgatou. Nós ouvimos a palavra de Deus. Deus está querendo falar ao nosso coração que de fato Ele satisfaz. Nós não precisamos de mais nada. Os seus mandamentos, 1 João capítulo 4 vai nos dizer, capítulo 5 vai nos dizer que os seus mandamentos não são penosos. Tomar a cruz e seguir a Jesus não é um peso, não é um fardo, mas é a resposta natural de vidas que foram transformadas pelo Senhor. É gente que olha
E quando ouve uma palavra dura do Senhor, quando o Senhor vem e sonda o coração, não fica triste, não fica embrutecido, não fica contrariado e sai. Mas é gente que ouve. Veja só agora, só para finalizar, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 28, capítulo 10, 28, Jesus vai falar ainda mais sobre a questão da riqueza nos versículos anteriores, de colocar a esperança ou a confiança nisso. E no versículo 28 diz o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente e o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A herança que nós temos, irmãos, é uma herança que não desvanece, que não se perde. É uma herança que Jesus nos dá. Tudo que Deus nos dá é graça. Tudo aquilo que o pecado nos dá, Ele cobra em dobro. Tudo aquilo que o diabo nos dá, Ele nos cobra de volta com muitos juros e correção. O que Deus dá é graça, irmãos. Nós somos chamados a viver pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre o perigo das riquezas e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o apóstolo Paulo vai dizer: tendo o que comer, com o que se vestir, estejam satisfeitos. O Senhor Jesus, falando sobre ansiedade, em Mateus capítulo 6, Ele vai dizer que, ao observar as aves do céu, os lírios do campo, a gente percebe que eles são lindos, que o Pai alimenta as aves. E Jesus vai olhar para a gente e vai dizer assim: olha, não é você mais importante do que tudo isso. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós vivemos por Deus e para a glória de Deus, e não para a satisfação de um coração que é concupiscioso, cheio de concupiscências. Nós não vivemos para isso. Se somos do Senhor, vivamos então para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, colocamos aqui o nosso coração. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe os nossos caminhos, Pai. O Senhor sabe das nossas escolhas, porque o Senhor conhece as motivações, o Senhor conhece a essência, o que está no mais profundo do nosso coração. E a gente te pede, Pai, que sondando o nosso coração e revelando a nós os caminhos de morte, os caminhos tendenciosos para o mal, os caminhos idólatras, pedimos, Pai, que por Tua graça e misericórdia, o Senhor nos alcance, o Senhor nos restaure, o Senhor avive o nosso coração, para que não sejamos como aquele homem, Pai, que se entristeceu, que ficou com raiva até no coração, contrariado com aquelas palavras do Senhor, e saiu da Tua presença, porque era dono de muitas propriedades. Senhor, não seja assim conosco, que haja de fato quebrantamento no nosso coração e busca sincera ao Senhor. Que dia a dia, Pai, tomemos a nossa cruz e sigamos ao Senhor, nessa proposta, nesse caminho de discipulado, nessa estrada redentiva, que é estreita, Pai, mas que é uma estrada de graça. Por isso, Pai, venha ao nosso encontro e nos abençoa assim no nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a alegria, para a satisfação do nosso coração em Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe-nos.